E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos aí com mais um videozinho hoje. Gostaria de falar nesse momento aqui um pouquinho sobre a minha experiência na mecânica quântica. 2 anos aí observando a realidade das pessoas e a minha realidade dentro do universo da mecânica quântica. E fica difícil a gente negar alguns resultados, fica difícil a gente negar a percepção das pessoas que sabem usar a mecânica quântica e das pessoas que não sabem usar. E embora talvez ninguém tenha esse conhecimento, eles estão aplicando a mecânica quântica, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. O lado que dá resultado e o lado que não dá resultado também é mecânica quântica. Eu conheci mecânica quântica faz 2 anos através do professor Hélio Couto. Depois de uma série de problemas, uma série de dificuldades no mundo do empreendedorismo, eu e minha esposa e tivemos negócios, né? A nossa família tem ainda, mas na verdade nós tivemos um negócio que passou por muitos problemas, muita dificuldade. Não é novidade para ninguém que nesses últimos tempos aí o Brasil tem passado por grandes problemas financeiros, né? Econômicos, financeiros. Desde problemas políticos, problemas de governo, agora por último a pandemia. Mas no nosso caso especificamente tem muito a ver com a crise política do impeachment, essa coisa toda, né? Substituição de presidente. E, enfim, para resumir um pouquinho, nós entramos numa fase muito ruim no mercado, quebramos a nossa empresa, modo de dizer, né? E hoje a gente consegue enxergar que grande parte disso foi a atuação da mecânica quântica ou do desconhecimento da mecânica quântica. O fato é que, depois que nós tivemos essa quebradeira geral, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do professor Hélio Couto, me aprofundei um pouquinho em tudo isso, e outras pessoas, comecei a ter contato com outras pessoas que também estudam a mecânica quântica, e todas elas só corroboram, todas elas confirmam o funcionamento daquilo que a gente observa. Sou praticante da ressonância harmônica, que é um trabalho do professor Hélio Couto pela internet. E depois que eu fiz a série de palestras, que são palestras gratuitas e que tem por objetivo principal elevar nossa frequência e aumentar a nossa consciência a respeito da própria vida, as coisas ganham um direcionamento diferente. Mecânica quântica basicamente é o que rege todo o universo, né? Tudo é feito de átomos e os átomos têm uma energia, e essa energia basicamente ela tem uma consciência, digamos assim, aonde se você colocar a sua intenção com plenitude, com unidade, com as energias celestiais, com as energias do universo, você consegue sintonizar e entrar em fase com essas energias e as coisas começam a melhorar. É super interessante isso. O melhor exemplo que a gente sabe é a história do rádio, né? Você não consegue sintonizar uma rádio diferente daquela que o botão selecionou. Se você escolhe uma rádio FM lá 100,1, por exemplo, a partir do momento que você sintonizou, você vai ouvir 100,1, você não vai ouvir outra rádio. A informação que você vai ouvir é daquela rádio que você selecionou. E esse é o princípio de funcionamento da mecânica quântica. A partir do momento que você sintonizou uma frequência, essa é a frequência que vai operar na sua vida. E o curioso é que você tem oscilações durante o trajeto, é exatamente como um rádio dentro de um carro. Então imagina que você está passando por um lugar onde não tem muitos objetos, muitos obstáculos para o sinal chegar no carro, seu rádio vai funcionar bem. Tendo uma anteninha ali, seu rádio vai funcionar bem.
E a partir do momento que você começar a entrar em locais onde começa a ter obstáculos para esse sinal chegar, você não vai ouvir o rádio da mesma forma, com a mesma qualidade que você estava ouvindo antes. Ou seja, você tem oscilações durante o trajeto. Essas oscilações eu quero dizer que, no sentido de comparação com a nossa vida. A gente tem momentos bons e tem momentos ruins. Os momentos bons são aqueles momentos onde você está sintonizado com a frequência positiva, com a frequência do bem, com a frequência de Deus, com a frequência das coisas celestiais. Outro momento é onde você se desconecta por algum motivo, né? São as barreiras, são os obstáculos que surgem no meio dessa frequência positiva, e você começa a ficar distante da frequência positiva e automaticamente você perde essa sintonia. É quando você abre brecha para as coisas ruins começarem a acontecer. É engraçado porque isso é praticamente imperceptível esse momento, a gente está tão envolvido com o dia a dia, tão no automático, tão dentro do sistema, que você não para pensar nisso. E você só se vê num turbilhão de problemas. Um grande amigo meu fez uma comparação interessante. Diz que quando a gente está num problema é como se você estivesse dentro de um tornado. Quem está dentro do tornado não percebe nada, só gira. Você só gira, 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 você não sabe nem o que está acontecendo. E quem está de fora consegue, às vezes, ver com facilidade. Olha só, ele está dentro de um tornado. E essa ilustração, ela funciona. Todas as vezes que eu tento aplicar isso daí nos momentos de dificuldade que eu tive dentro da empresa, em todo esse histórico de dificuldade financeira, dificuldade de gestão, dificuldade de cliente, enfim, tudo começou a entrar numa situação decadente. E para quem é empresário, para quem é empreendedor, se torna complicado você ter energia para gerenciar tudo isso e romper, né? Vencer todos esses obstáculos. Depois que eu conheci a mecânica quântica, eu tive a oportunidade de ler o livro O Campo. Eu tive a oportunidade de ler A Ciência e o Campo Akáshico e alguns outros artigos, né? Tô numa evolução assim. E o mais interessante de tudo é que eu percebi que pessoas de sucesso bastante relevante, assim, como por exemplo, esses dias que eu acompanhei mais de perto o Pablo Marçal, ele cita a mecânica quântica, ele cita o professor Hélio Couto e inclusive recomenda. E é um cara de um sucesso estratosférico, assim, que só cresce, que só deslancha. E ele basicamente diz assim, gente, vai estudar mecânica quântica que funciona. É legal porque a gente tem uma série de bloqueios, uma série de traumas. O professor Hélio Couto fala exatamente a mesma coisa. Nós somos como uma cebola. Você tem uma capacidade, mas você é feito de camadas. E toda vez que você passa um momento da sua vida, uma fase da sua vida, você vai formando essas camadas, que podem ser experiências tanto positivas quanto negativas. São os traumas, são os bloqueios que você vai passar na sua infância, na sua juventude. Pode ser de vários tipos. Podem ser bloqueios de escassez, bloqueio de autoimagem. São coisas que vão fazer você se auto-sabotar a sua vida inteira. Bloqueios de não merecimento, né? Então, quantas vezes a gente já se colocou naquela situação assim? Eu, por exemplo, já fiz isso. As coisas estão dando tudo certo, aí você fala assim: Senhor, alguma coisa vai dar errado, porque não pode dar tudo certo do jeito que está dando, né? Uma autossabotagem e você cai nessa armadilha pelo funcionamento da mecânica quântica. Porque na mecânica quântica, tudo que você imagina, tudo que você coloca em intenção, que você acredita, já é. Ela se aplica, ela vai criar uma realidade na sua vida exatamente do jeito que você imaginar. Tive uma situação de desbloqueio recentemente, onde eu tinha construído uma crença para minha vida,
onde eu passei a acreditar realmente que das duas alternativas eu só poderia escolher uma, que é ou eu teria sucesso na minha vida profissional ou eu teria a minha família, porque as duas coisas eram incompatíveis pela educação familiar de cada uma, né? Pelas dificuldades de relacionamento, pela educação familiar. Eu coloquei uma coisa na minha mente e essa coisa ela impregnou de um jeito tão grande, gente, que vocês não acreditam. Eu coloquei uma realidade para mim assim, olha, ou você vai ter sucesso profissional, ou você vai continuar casado e vai viver com seus filhos e vai viver essa vida, porque você não vai conseguir vencer isso. É uma dificuldade muito grande para suas capacidades. E eu sou um cara que eu já tinha conquistado algumas coisas, já tinha colocado a minha intenção para funcionar de forma bastante positiva e tinha conseguido prosperar em muitas áreas. E de repente eu me vi regredindo, eu me vi encolhendo novamente com uma série de coisas. E quando eu dei por mim, que na verdade nem fui eu que me destravei, foi o Pablo Marçal e um tio meu, através de oração e através do acompanhamento de algumas palestras, eu consegui quebrar essas crenças. E eu fico me perguntando assim, quantas e quantas pessoas de repente estão vivendo crenças falsas, né? Onde ela se limita, onde ela se auto-sabota, porque acredita que o que ela aprendeu na infância, ou o que ela aprendeu na juventude, ou ela aprendeu na escola, em algum lugar, na família, é uma verdade absoluta. E ela internaliza isso, e isso só cria dificuldades na vida dela. Então é esse tipo de assunto que eu quero abordar no meu YouTube. Eu percebi que eu posso trazer essa experiência para as pessoas de coisas que eu tenho vivido, coisas que a minha família tem vivido, coisas que eu tenho observado em várias situações de vida, empresariais, pessoais, profissionais. E essas situações elas convergem sempre para a mecânica quântica. Quando você fala numa religião, numa oração, uma intenção de conseguir algo, a mecânica quântica ela é a base de tudo isso. A oração e a intenção ela funciona em qualquer religião. É impressionante. Se você está alinhado com a frequência celestial, as coisas acontecem ainda mais rápido. Mas mesmo que você não esteja, mesmo que você não entenda nada de religião, se você colocar uma intenção muito forte, você acreditar do fundo do seu coração, se você não tiver traumas, bloqueios emocionais que segurem esse desejo, e você não colocar pressão em cima dizendo que aquilo tem que acontecer, tem que acontecer, tem que acontecer, essa coisa ela vai funcionar. Ela vai chegar até você, ela vai dar um jeito de chegar até você. A gente pode não entender muito bem o mecanismo, como isso funciona. Mas a mecânica quântica é a ciência que mais chega próximo de tudo isso. É inegável. E o livro O Campo, ele fala de algumas experiências, coisas simples, como um cara ou coroa de moeda, onde a pessoa influencia o resultado do cara ou coroa. Teoricamente, se você jogar uma moeda para cima, 50% de chance de dar cara ou 50% de dar coroa. Mas se você começa a colocar a sua intenção, essa porcentagem ela vai mudar. Ela começa a dar mais um resultado do que o outro. Quem quiser mais detalhes, procura lá o livro O Campo e você vai ter esse tipo de informação. Outra experiência como por exemplo uma leitura de baralho, né? Você adivinhar a carta que a pessoa tá, ou você influenciar uma sequência de LEDs, uma lâmpadas que tem que ser ligada numa determinada sequência, você começa a colocar intenção de forma aleatória, a lâmpada ela tem um circuito totalmente aleatório e conforme você começa a colocar intenção, você começa a ver uma sequência lógica.
baseado naquilo que você intencionou, naquilo que você projetou para o funcionamento, na sua cabeça, na sua mente. E é muito curioso isso, né? Como é que pode? Para prestar atenção em quantas coisas na sua vida você já fez funcionar sem saber o porquê. Nossa, isso deu certo, que legal. Eu pensei nessa pessoa, ela veio na minha frente no outro dia. Eu pensei nessa pessoa, ela me ligou. Eu pensei em ganhar esse carro no bingo e eu ganhei. Eu pensei, né? Apesar de muita gente tentar, nem todo mundo consegue. Porque existe uma lógica ali, existe essa metodologia. A mecânica quântica, ela tem uma metodologia. Isso que é o legal. Você tem que ter a intenção, você não pode colocar pressão em cima, porque a pressão ela afasta a sua intenção. Você tem que imaginar, você tem que sentir no seu coração que aquilo já aconteceu e você tem que liberar toda a pressão em cima disso. Você tem que esquecer. Intenciona, imagina o que você quer, sente no seu coração que você conquistou e vai tomar conta da sua vida, vai cuidar da sua vida, como diz o Pablo. E isso vem. Se você escrever numa folha, então, por exemplo, as suas metas, os seus objetivos para um curto período de tempo, vamos supor 6 meses, um ano, isso inclusive é o segredo, né? No livro O Segredo, no filme O Segredo, sobre o livro, é isso que eles explicam. Como que você faz para alcançar uma série de desejos? Como que você alcança todas essas realidades? Como que você cria essa realidade para a sua vida? Através desse segredo. O segredo é a mecânica quântica. O filme Quem Somos Nós também traz uma série de estudos, de exemplos, de aplicações da mecânica quântica dentro da vida diária. E também os tabus e os preconceitos. Muita gente, óbvio, não vai gostar, muita gente vai criticar, como critica tudo na vida, né? Desde um amigo, um parente, uma ideia, uma roupa, uma marca, uma construção, um país, uma etnia, tudo é passível de crítica, né? Então a mecânica quântica não foge disso, o paradigma humano é esse, é criticar aquilo que você não conhece, criticar aquilo que está dando resultado para os outros e não está dando resultado para você. É mais fácil você criticar isso. Mas o fato é que funciona, é inegável. Esse vídeo eu queria dar um start nessa ideia de buscar na mecânica quântica um assunto para melhorar a vida das pessoas. Eu tenho tido contato cada vez mais próximo com essa informação, com esse conhecimento. Já consegui uma série de avanços na ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Recomendo para todos que estudem, que vão atrás desse tipo de informação, ou com ele ou com outro, mas ele é um cara espetacular. E eu quero deixar meu testemunho aqui, que a ressonância harmônica ela funciona. Eu tenho a minha própria opinião sobre a ressonância, tá? Eu acho que grande parte do trabalho da ressonância é como uma muleta. Ela só serve enquanto você não tem energia própria. Você tá carregado de problemas, você está com uma série de dificuldades. E aí você começa a estudar as palestras, você começa a ler, você começa a elevar sua frequência, mudar as ideias, fugir dos problemas e vir para uma mudança de mentalidade, uma metanoia completamente positiva. E a partir do momento que você entra numa série de frequências e você tem uma metodologia, você consegue alcançar os seus objetivos. Então a ressonância é isso, ela é uma muleta. Você se agarra na ressonância, pede tudo aquilo que você quer, deseja do fundo do seu coração, e como você já aprendeu a metodologia, que é curar traumas e bloqueios emocionais, mentais, e não colocar pressão, as coisas vão começar a funcionar. Então basicamente três coisinhas aí pra gente resolver.
cura os seus traumas e os seus bloqueios, crie intenções positivas. Mais uma, né? Eleve a sua frequência, criando uma consciência positiva da vida, uma consciência, um lado positivo da vida, das circunstâncias, de tudo que acontece com você. Melhore essa consciência através de estudo, cure os seus traumas e os seus bloqueios, tenha suas intenções muito bem determinadas, especificamente aquilo que você quer alcançar, aquilo que você deseja. Quanto mais detalhes você colocar na sua intenção, melhor. A cor do carro, o tipo da casa, a pessoa que você quer encontrar, a personalidade dela, tipo físico, enfim, o que você imaginar, a mecânica quântica ela é capaz de trazer. E o último segredinho é você não colocar pressão nisso. Então você coloca a intenção, você solta para o universo, deixa a mecânica quântica funcionar através dos átomos, dos elétrons e tudo mais. E o universo ele vai retornar isso para você. Muita gente que tem alcançado sucesso profissional às vezes não consegue nem explicar por quê. Eu fui tão abençoado, fui tão iluminado, as coisas deram tudo certo. E aí procura uma crença religiosa para explicar. E quando você vai ver a mecânica quântica, ela se aplica nisso. Da mesma forma, funciona para o lado negativo também. Você entra numa série de problemas, uma série de dificuldades, começa a reclamar, xingar, brigar com as pessoas, se afastar das pessoas, né, de bem. Cria uma frequência negativa, um campo negativo ao redor de você. E esse campo negativo é a frequência do rádio. Você sintonizou a rádio negativo. Então vai chegar mais coisa negativa. Quanto mais você reclama, pior fica. Então aí qual é a solução? Trocar de rádio, acalmar o coração, acalmar a mente, começar a estudar coisas positivas, melhorar a consciência. E aí curar os traumas e os bloqueios, ter a intenção muito clara do que você quer, de que forma você quer, quando você quer. O quando, na verdade, vai ser determinado pelo seu grau de iluminação, digamos assim. Você consegue as coisas mais rápido ou mais lentamente conforme a sua frequência. Está muito claro também que existe uma sabedoria universal de prosperidade, onde quanto mais você ajuda as pessoas, mais você é ajudado. Quanto mais você ajuda, mais a sua frequência é elevada. E eu vejo isso ao meu redor, eu vejo isso às pessoas que eu observo, que eu estudo, que eu modelo, né? Tenho tentado modelar pessoas para encontrar parâmetros aí para o funcionamento da minha própria personalidade, né? Copiar bons comportamentos. E eu tenho percebido bons resultados nisso daí. Tá, pessoal? Essa é a minha dica. A mecânica quântica funciona, é verdade. E não é só pra mim, não. Tem uma galera aí na internet que, se você for procurar, tem os charlatões, sim, como tudo, né? Tem charlatão em qualquer religião. Ultimamente está muito, muito nítido isso. Mas a mecânica quântica, ela ainda tem essa independência. E espero que continue assim. Ela é uma coisa que difere de todas as religiões, de todas as ideologias. E ela é ciência. Não é apenas uma ideologia, ela é ciência. Refuta-se muito vários conhecimentos, aí, várias aplicações práticas, devido principalmente aos paradigmas da ciência, né? Mas esse é o momento. Não é à toa que tanta coisa nova tem chegado pra gente aí, né, nos últimos anos. A gente, que eu digo, humanidade, né? Uma série de novos conhecimentos, novas descobertas, acelerando muito a transformação do planeta, inclusive agora na época da pandemia. E essa loucura toda aí tem um objetivo, que é acelerar a transformação das pessoas, o nível de consciência das pessoas para frequências mais positivas, para frequências mais divinas. E por mais que você não acredite em Deus, eu tenho uma visão bastante
peculiar. Que Deus ele é tão inteligente e tão capaz de tudo que a mecânica quântica é um sistema perfeito criado por ele para a autorregulagem do próprio universo, o autofuncionamento do universo. Funciona sozinho em tudo. Você não precisa ficar gerenciando. Então é a melhor invenção de automação de todos os tempos, para todo o infinito. Ela funciona, se você faz o bem, retorna o bem, se você faz o mal, retorna o mal. Se você ajuda, você é ajudado. E se você acredita, você alcança. Essa mensagem está na Bíblia. Jesus falava muito disso. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para essa montanha venha e ela vem. Se você tiver fé, você anda sobre as águas. Se você tiver fé, você cura as pessoas. E mesmo que a gente não entenda ainda 100% disso, mas já está lá no coração. Esse sentimento da verdade da mecânica quântica já está no coração. Isso dá uma alegria muito grande. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu tenho um propósito. Esse propósito ele foi ativado nos últimos dias. E eu vou levar essa mensagem a fundo aí. Para todo mundo que eu puder. E vamos se conectar com outras pessoas. E vamos transformar. Vamos transformar essa realidade aí, porque é possível melhorar o mundo apenas pela intenção que gera a ação. A intenção é só a sementinha plantada no chão. Depois você vai regar essa ideia, você vai, por essa metodologia, sem colocar pressão, apenas fazendo o simples, que é criar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ajudar as pessoas, não atrapalhar as pessoas, não fazer o mal em hipótese alguma, nem para as pessoas, nem para a natureza, nem para os animais, nem nada. E os frutos eles são colhidos mais rápido do que a gente imagina. É muita coisa para falar num vídeo só, mas em pouco assunto eu já consegui falar 27 minutos, quase 28 minutos. E tem muita história ainda para contar. Isso aqui é só o começo. Não é nem a sombra do que há de ver. Beleza? Grande abraço para todos aí, fiquem com Deus. Valeu. Curtam o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, porque a ideia é que esse tipo de vídeo chegue em outras pessoas. A gente vai buscar a nossa comunidade, a gente vai buscar o pessoal que se entrosa com a gente, que se afina nessa conversa aí, e vamos transformar a vida das pessoas, aqueles que estão precisando. Certo? Tenho certeza que tudo aquilo que eu passei tem um propósito. É para ensinar, é para ajudar outras pessoas a alcançarem os seus objetivos também, a saírem dos problemas de uma forma natural. Exige esforço, claro, tudo na vida exige esforço, mas é possível. Beleza? Grande abraço, valeu. Tchau, tchau.